Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e Pai, eis aqui, Senhor, a tua filha, que vai ministrar a tua palavra, Senhor. Eu sei que o Senhor já ministrou ao coração dela uma palavra. Senhor, usa ela poderosamente nessa noite. Fala conosco, Senhor, que nós possamos abrir o nosso coração para aprender e guardar a tua palavra, Senhor, e praticar ela em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Quero saudar a igreja da paz do Senhor Jesus. Amém. Eu tentei correr, irmãos, confesso. Mas, como Davi, amedrontado, Davi vai para a caverna. Só que quando Deus tem um chamado, mesmo na caverna, Deus manda a gente para Davi cuidar. Porque quando Deus chama, não tem jeito. A gente pode tentar se esconder, mas Deus vai até nós, porque Ele tem algo a fazer, e é através da minha e da tua vida. Então não adianta nós nos esquivarmos. A obra Deus deixou para nós, os anjos falaram: quer que nós façamos? Não, não. Quem vai fazer é a irmã Érica, é o irmão José, é a irmã Débora, é o pastor Cláudio, é a missionária Noêmia. É eles que vão levar para a obra do Senhor. Aleluia. Tu vê o privilégio que tu tem de estar na casa do Senhor e você vê esse Deus poderoso e santo. Aleluia, glória a Deus. Eu quero pedir que os irmãos abram as nossas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Do verso 6 ao verso 10. Todos localizaram? Eu gosto de toda a Bíblia, mas essa palavra fala muito comigo, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo. Eu vou repetir: não porém a sabedoria deste mundo, mas nem a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amém? Glória a Deus. Podeis aceitar. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Santo de Israel. Glória a Deus. Essa palavra fala muito ao nosso coração, porque Deus está falando de algo inimaginável para nós. E quando fala, eu quis ler desde esse início, porque Paulo faz questão de fazer uma distinção entre sabedoria do mundo, sabedoria dos homens e sabedoria de Deus. E eu acho importante a gente entender isso em tempos em que a gente valoriza tantas coisas, e hoje o conhecimento é tão fácil de se adquirir, e às vezes a gente confunde uma coisa com a outra, e muitas das vezes a gente acaba não tendo entendimento da amplitude do que Deus quer falar. E quando o Senhor colocou essa mensagem no meu coração, Deus trazia um versículo que eu ouvi em Jó, que eu li em Jó, e que eu fiquei com aquele versículo na mente. Depois Deus completou a mensagem que Ele tinha para esta noite. Há meses atrás Deus havia me revelado esse versículo de Jó. No versículo de Jó, em Jó 11, versículo 7, vale a pena a igreja ir até Jó e observar, diz as Escrituras.
Jó, capítulo 11, verso 7. Eu gostei da tradução, salvo engano, da NVI. Não sei se alguém tem a tradução da NVI. Se alguém tem a Bíblia da NVI, salvo engano, está escrito Arcanos. Se algum dos irmãos tiver, levanta a mão para poder ler para nós. Pode ler, irmão, o versículo 7. O verso 7, capítulo 11. Sem ser a da NVI, diz assim: porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Bendito Deus. E na NVI diz assim, irmãos: porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Quem está falando com Jó é o amigo mais rude de Jó, que naquele momento está sendo um amigo mais rude, mais exigente, porque diante daquilo que ele está vendo Jó passar, ele vai supor que Jó esteja em pecado. Ele vai fazer um juízo de valor equivocado, imaginando que há algum pecado encoberto debaixo do tapete. Então ele é dos amigos de Jó o mais rude, o mais... Ele é dos amigos de Jó, ele é o mais rude. Só que é interessante quando a gente vê o livro de Jó, que mesmo dizendo verdades, mesmo fazendo um juízo equivocado, muitas das vezes eles dizem verdades bíblicas, mas que não se aplicam na situação de Jó. E toda vez que a gente lê o livro de Jó, a gente se vê como Jó. Mas muitas das vezes nós estamos agindo como amigo de Jó, olhando para alguém, fazendo um juízo de valor e um juízo de valor equivocado. Mas ele diz uma verdade quando ele diz: quem desvendará Deus? Quem desvendará os arcanos de Deus? Quem desvendará os mistérios de Deus? E a pergunta que fica é: quem é capaz, dentre os homens, de dizer: eu conheço a inteireza de Deus, a perfeição de Deus? Alguém pode ser especialista, PhD, estudioso de uma área do direito? Alguém pode dizer que é especialista em engenharia naval? Alguém pode se dizer especialista no plantio de tomate? Alguém pode se dizer especialista na confeitaria? Mas quem é que pode dizer: eu sou especializado em Deus? Meu Deus. Aleluia. O que ele está dizendo é: quem é que penetrou a perfeição de Deus que possa dizer: eu sou especializado em Deus? Os caminhos de Deus são maiores que o nosso. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Louvado seja Deus. É verdade, Jesus. Poderoso, glória a Deus. Paulo está falando com um local em Corinto, que é uma cidade grega conhecida pela sua arrogante intelectualidade. Ele está falando com uma cidade que conhece. Nós sabemos que a Grécia foi o berço da filosofia. Filosofia no grego, que vai dizer o amante, aquele que ama a sabedoria. Pessoas que se encontravam, especialmente ali em Atenas, no Areópago, quando diz as Escrituras, para poder tratar de coisas que fossem coisas de assuntos filosóficos, que fosse pensamento humano. Então Paulo está dizendo para uma cidade que sabe bem o que é isso. Paulo está falando com uma cidade que valoriza isso, que além da sabedoria dos homens, ou seja, contrária à sabedoria dos homens, o que ele está vindo trazer é a sabedoria de Deus. Só que é interessante, quando a gente pensa na sabedoria, é que as Escrituras vai trazer o que é sábio sob a perspectiva de Deus. Daqui a pouco nós vamos entrar no que é a sabedoria de Deus. Mas antes de entrar especificamente na sabedoria de Deus, o que as Escrituras vão nos mencionar também é o que é ser sábio sob a perspectiva de Deus.
sábio? Porque Deus não se impressiona com o acúmulo de conhecimento que nós temos. Deus não se impressiona se a gente tem título, se a gente tem nome, se a gente tem qualquer outra coisa. O que é ser sábio sob a perspectiva de Deus? Para que Deus venha olhar para nós e venha dizer: este é sábio, este entendeu. Alguém vai trazer uma pista para nós a respeito disso, e esse alguém é Jeremias. No livro de Jeremias nós vamos ver Deus dizendo, no capítulo 8, verso 9, o Senhor vai dizer assim: quando aqueles homens que eram sábios haviam sido presos, haviam sido envergonhados, gente do povo de Israel, mas que havia sido preso e envergonhado, o livro vai dizer o seguinte: o Senhor vai dizer: eis que rejeitaram a palavra do Senhor, que sabedoria pois teriam. O Senhor está dizendo assim: alguém que rejeita a palavra do Senhor não tem sabedoria alguma. Não importa o conhecimento que adquira, não importa a especialidade que tenha a respeito de alguma coisa, mas quando alguém rejeita a palavra do Senhor, essa pessoa é considerada diante de Deus como um tolo e um insensato, que é aquilo que vai na contramão do que Deus entende como sábio. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo quanto é importante nós obedecermos a palavra dele. Porque quando nós obedecemos a palavra do Senhor e temos obediência ao que ele disse, então nós nos tornamos diante daquilo que o Senhor disse, como sábios. Em Romanos 1:20, Paulo vai dizer assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o ser eterno, o poder e a divindade, se vê pelas coisas criadas. O que Deus está revelando aqui para que fiquem inexcusáveis. O Senhor está dizendo assim: olha, até aquele que nunca ouviu falar, quando ele olha ao redor e ele vê tudo aquilo que o Criador criou, ele se torna inexcusável. Porque só o Deus Todo-Poderoso, só a divindade, o que Paulo está dizendo é: a própria criação dá testemunho da existência de Deus. A própria criação fala a respeito de Deus, porque ele a fez e ele a mantém. E quantas vezes eu e você estamos preocupados? Voltando um pouquinho a falar sobre Jó, um momento circunstancial que Jó está vivendo. O presbítero Ricardo falou aqui: aquilo que você está passando não limita o que você é. Não coloca balizas do que você está vivendo hoje para caracterizar o que você é. Até porque Deus vai dizer na palavra dele que ele traz à existência aquilo que não existe, e ele cria, e para ele já existe aquilo que ainda nem feito foi, mas para o Senhor existe. O Senhor olha para você e vê o projeto que ele tem para a tua vida, os planos que ele tem para a tua vida, e não o momento circunstancial daquilo que você está vivendo. Aleluia, glória a Deus. Talvez você tenha entrado aqui hoje com uma dificuldade, com um problema, e eu acho interessante no livro de Jó, que ao invés do Senhor entrar no cenário para dizer para Jó: olha Jó, tu está passando por isso, por conta disso, daquilo, a história que todos nós conhecemos da conversa de Deus com Satanás, Deus não faz isso. O que o Senhor faz respondendo a Jó é fazendo uma auto-revelação do que ele é. Ele diz o que ele é, ele diz o que ele fez, e isso é muito importante para mim e para você, porque se Deus dá uma resolução circunstancial de algo que você esteja vivendo, aquilo é temporário. Mas quando você entende que o teu Deus é, quando você compreende que o teu Deus é capaz de fazer, quando você tem a noção do que ele já fez, então você entende que tudo que você está passando na sua vida, na verdade é nada diante daquilo que ele é, daquilo que ele pode fazer. Glória a Deus, aleluia. Glorifica esse Deus que te chamou, que te abençoou e que tem muito para fazer na tua vida. Mas então a gente chega na sabedoria, que é a sabedoria de Deus. E as Escrituras vai responder isso para mim e para você. Em Romanos 1:22 e 23, Paulo vai dizer assim, a respeito da sabedoria de Deus: os judeus pedem um sinal, os gregos sabedoria. Aí ele vai dizer: mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para aqueles que receberam a palavra, tanto os judeus como o grego, lhe pregamos a Cristo. E ele vai dizer: poder de Deus
Bendito seja. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Quando nós compreendemos isso, isso faz toda a diferença nas nossas vidas. A gente observa, com base nessa verdade, aquilo que aconteceu com Eliseu. É alguém que entende, que vive além do seu tempo, que vive além das circunstâncias, fora daquilo que está passando. Eliseu, no momento que o exército da Síria se chega até contra Samaria, as escrituras vai dizer que este homem, ele olha, enquanto o servo dele olha para aquele exército e diz: o que vai ser de nós? Eliseu ora a Deus e fala assim: Senhor, mostra ao servo, abre os olhos espirituais dele. E quando os olhos espirituais do servo são abertos, o que ele vê é um exército de carros e de cavalos de fogo. O que o Senhor está falando conosco? Aquele que entende qual é a sabedoria de Deus, aquele que entende quem é Jesus, aquele que entrega a vida ao Senhor, ele não anda mais segundo os seus olhos físicos, mas ele anda segundo os seus olhos espirituais. Alguém pode estar orando e estar dizendo: está passando pela dificuldade, está passando pelo vale, pelo deserto, mas aquele que abre os olhos espirituais, o que ele vê é o propósito de Deus se cumprindo. É temporário aquilo que ele está passando. Aquela dificuldade, Deus vai dar vitória. Já está passando um momento mais difícil. E na verdade, o que ele deveria de ter, ele não está tendo naquele momento. É como se a gente pudesse louvar para Jó aquele louvor que diz: eu preciso calar todas as vozes que nos atuam, silenciar todas as vozes que nos atuam, se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Na voz de livramento
Quem conhece esse louvor, louva comigo em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus tem algo para você nesta noite. Deus tem o inimaginável para a tua vida nesta noite. Deus tem o inimaginável para você nesta noite. O que o Senhor está dizendo? Acessa a sabedoria do homem, irmão. Dá um resultado. Mas a sabedoria de Deus é outra. Aleluia. Às vezes a situação que você está vivendo é impossível. É impossível ter solução. Mas o Deus do impossível está aqui nesta noite. Aquele que pode mudar o cenário da tua vida. Aquele que tem o poder para mudar a tua história. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão diz assim: olha, eu estou morando aqui em Cabana, porque eu estou esperando a terra cujo construtor e artífice é o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem algo grande para mim e para você. Para isso é preciso nós perseverarmos, nós prosseguirmos até o fim, porque aquilo que os olhos estão vendo, aleluia. Aí eu acho tão interessante, é tão interessante quando a gente analisa isso, porque de um lado, veja bem, de um lado, alguém está dizendo para Jó uma verdade, e a verdade é, alguém está dizendo para Jó: quem desvendará os mistérios de Deus? Quem desvendará os arcanos de Deus? A sabedoria dele é mais alta do que os céus. A sabedoria dele é mais profunda do que o abismo. É mais comprida do que a terra. É mais larga do que os mares. Essa é a fala de Zofar. O salmista também vai dizer que o entendimento do Senhor é impossível se medir, é impossível mensurar. Quem é que não consegue para o Senhor antes? Para que a gente possa dizer: esse é entendido de Deus, porque Ele aconselhou Deus antes. Ele orientou Deus em alguma coisa. Não há ninguém que tenha conhecimento completo de Deus. Nós não temos HD para os jovens suficiente para suportar tudo que é Deus, para entender a plenitude do que é Deus. Nós vamos entender um pouquinho mais quando nós estivermos naquele corpo que não é mais corruptível, quando aquilo que é imortal se tornar imortal. Ainda assim, talvez não entendamos a integralidade de Deus. É um pouco mais do que o que a gente compreende hoje. Mas eu acho tão interessante que para a gente degustar um pouquinho de Deus, Paulo vai dizer assim: olha, a gente até não tem como penetrar, mas tem alguém que penetra na profundeza de Deus. Tem alguém que alcança a profundeza de Deus. E esse alguém é o Deus Espírito Santo. E é por meio do Espírito Santo que Deus revela as grandiosidades que Ele tem para mim e para a tua vida. É por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá degustação daquilo que nos aguarda com o Senhor, com o nosso Deus, com o nosso Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja teu nome.
bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus.